Pessoal, eu quero trazer uma reflexão para vocês aqui a respeito de arrependimento, tá? Por quê? Hoje eu me deparei com uma notícia na internet de um pastor que ele é até muito famoso hoje no meio evangélico, na internet, esteve aí em debates. Inclusive, ele se dedica muito a combater igrejas neopentecostais, né? O foco dele é combater igrejas neopentecostais. Ele tem uma igreja, né? E o intuito dele na internet é combater igrejas neopentecostais. E agora saiu uma notícia de que foi descoberto que ele estava em adultério, né? Parece que um pastor, que é amigo dele, descobriu, denunciou para a mulher dele, apresentou provas, e eu sei que virou um regaço aí, né? Deu o maior bafafá, que a esposa dele desmaiou e tal. Mas enfim, o que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Eu não tô aqui para julgar o pecado de ninguém, tá? Embora todos saibam que o cristão ele tem que lutar contra o seu pecado. Mas às vezes o que me deixa mais triste dentro do meio evangélico é a hipocrisia das pessoas, tá? Porque o que acontece? Todos nós estamos sujeitos a cair, tá? Todos nós estamos sujeitos a pecar. A questão é que o cristão, quando ele tem o Espírito Santo de Deus e ele peca, automaticamente ele se sente incomodado por aquele pecado, ele se arrepende. E ele pede perdão a Deus e ele confessa os seus pecados, tá? Uma das questões que a Bíblia nos ensina é que nós devemos confessar os nossos pecados aos nossos irmãos. Por isso que a Igreja Católica tem uma interpretação errada de que nós temos que ir lá e confessar os nossos pecados ao padre, né? Mas o que a Bíblia nos diz é que nós devemos confessar os nossos pecados aos nossos irmãos, à nossa congregação, tá? Porque esse exercício de confessar os nossos pecados é um exercício de fazer com que nós reconheçamos os nossos erros, tá? E lutamos contra esse erro, contra esse pecado, contra essa fraqueza, tá? Mas eu vejo uma hipocrisia muito grande no meio evangélico, que é muito comum as pessoas querer corrigir as outras, dizer que as outras estão em pecado, querer corrigir os erros dela, sendo que ela está muitas das vezes mais suja do que pau de galinheiro, né? Então, esse contexto do arrependimento o cristão ele pecou? Pecou, né? João, na primeira carta que ele escreve, no capítulo 2, verso 1, ele fala: filhinhos, eu escrevo essas coisas para vocês para que vocês não pequem. Ou seja, a visão do crente é: eu não posso pecar. Porém, se pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo, a qual é a expiação pelos nossos pecados, mas não somente os nossos, mas pelo do mundo todo, né? Então, se eu peco e eu me arrependo daquele pecado, eu devo confessar o meu pecado e pedir perdão a Deus, tá? Só que muitas das vezes as pessoas elas não se arrependem do seu pecado. Elas querem viver no erro, elas querem viver num pecado escondido, né? Muitas das vezes as pessoas elas querem ficar combatendo o pecado das outras, o erro das outras, mas ela não quer reconhecer o seu próprio pecado. Ela vive num pecado escondido. E aí, quando o pecado dela é descoberto, aí ela se arrepende. Aí ela vem e pede perdão, que nem no caso desse pastor, né? Agora que descobriram o adultério dele, o erro dele, agora ele veio a público nas redes sociais pedindo perdão a todos, pedindo para que todos orem em favor dele, porque infelizmente ele caiu e todos nós estamos sujeitos a errar, todos nós estamos sujeitos a pecar, né? O problema é que a pessoa que ela tá vivendo no pecado, que ela tá cometendo um pecado escondido, ela não tá arrependida. A pessoa que se arrepende, ela comete o ato uma vez e ela se arrepende daquele pecado e ela luta para não cometer mais aquele pecado. Agora a pessoa que tá cometendo um pecado, escondido, tá vivendo naquele pecado, aí só depois que é descoberto, que aí ela se arrepende do que ela fez, só depois que todo mundo descobriu. E aí quando a pessoa vem e pede perdão, que se arrependeu, isso daí é mexer com a misericórdia dos outros. Porque todos nós precisamos ter misericórdia dos nossos irmãos,
tá? Todos nós somos pecadores e precisamos ajudar os nossos irmãos que têm alguma fraqueza, que caem em pecado, todos nós devemos ajudar. Mas a pessoa viver um pecado escondido, dizer que se arrependeu, quando na verdade não se arrependeu, só porque todo mundo descobriu o pecado dela, e vir pedindo perdão, dizendo que se arrependeu, isso daí é mexer, é brincar com a misericórdia das pessoas. É brincar com o cristianismo. É brincar com a confiança das pessoas, principalmente o cara que é um pastor, que tá ali para pastorear, para cuidar das pessoas, e aí a pessoa tá vivendo num pecado, e aí quando é descoberta ela vem, ai, me perdoem, eu tô arrependido. Não, você não tá arrependido. Você tá dizendo que tá arrependido só porque descobriram a tua podridão. Tá? E é isso que me chateia no meio evangélico. É a hipocrisia que os pastores têm, que as pessoas têm, de se achar mais santas do que as outras, né? Julgar o pecado das outras enquanto elas têm uma porção de podridão na vida delas. Tá? Mas por que isso acontece? Porque infelizmente os cristãos eles estudam teologia, mas eles não aprendem teologia. Porque se os pastores, os evangélicos realmente aprendessem teologia, eles entenderiam o que é caminhar com Cristo. Porque quando uma pessoa ela vive no pecado e ela comete um tipo de pecado desse, a Bíblia deixa bem claro que essa pessoa ela não está sendo guiada pelo Espírito. Ela está sendo guiada pela carne. E a pessoa que ela é guiada pela carne é a visão clara de que ela não tem o Espírito Santo de Deus na vida dela. É a Bíblia que fala isso, não sou eu. Tá? Só para vocês terem uma ideia, ó. Se a gente ler aqui em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, olha o que Paulo vai falar. Ó. Isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Ou seja, Paulo fala, ó, se você andar em espírito, em oração, em jejum, em constante leitura da palavra de Deus, em constante comunhão com Cristo, você não vai sucumbir aos desejos da carne. Porque é o Espírito quem te domina, é o Espírito que te governa. É a Bíblia que está dizendo isso daqui. Tá? Agora, se você falar assim, eu não concordo, tá, então você discorda da Bíblia. Então fala que a Bíblia é mentirosa, fala que você não acredita na Bíblia, mas é a Bíblia que está dizendo. Se você é guiado pelo Espírito, você não cai na tentação da carne. É a Bíblia que está dizendo isso daqui. Versículo 17. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Ó? Se vocês deixarem o Espírito Santo guiar vocês, vocês não serão condenados pelo pecado. Por quê? Porque vocês não vão sucumbir aos desejos da carne. A lei não vai condenar vocês. Se vocês são guiados pelo Espírito. Aí no verso 19, olha que interessante que Paulo fala. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. E por que Paulo fala que essas pessoas não vão herdar o reino de Deus? Porque elas não possuem o Espírito Santo na vida delas. A evidência clara de uma pessoa que ela não é salva, que ela não está em Cristo e que o Espírito Santo não está nela, ela vive produzindo esses frutos da carne. E dentro da igreja, pessoal, a gente mais vê dentro das igrejas evangélicas hoje são pessoas produzindo os frutos
da carne. E aí quando você vai questionar, você vai falar que na igreja tem muito fofoqueiro, que na igreja tem um falando do outro pelas costas, caluniando. A pessoa fala assim, mas na igreja somos um conjunto de pessoas imperfeitas. É normal acontecer isso. Não, não é normal não. Não é, você acha normal porque você não lê a Bíblia. Porque você não conhece 1 Coríntios no capítulo 5. Paulo fala que a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. E aí ele faz em relação ao pão e ele fala que assim como o pão da ceia é sem fermento, o corpo de Cristo é sem fermento. E se nós somos o corpo de Cristo, nós não podemos viver em pecado. Uma coisa é a pessoa cair em um momento, cometer um pecado em um momento. Agora, outra coisa são pessoas dentro da igreja com inveja uma das outras, falando mal uma das outras pelas costas, uma tentando prejudicar a outra porque queria o cargo da outra dentro da igreja. O cara, ele toca bem, o outro que não toca tanto quer derrubar ele por causa de inveja. Isso não é normal. Pessoas que estão lá dentro da igreja, que canta num coral, num grupo de louvor, e comete lascívia, anda com roupa indecente, posta foto na internet com roupa indecente, frequenta festas, rebolando até o chão. Não é normal isso acontecer dentro da igreja. Não é normal. Isso acontece porque essas pessoas estão longe de Cristo. Não é porque elas estão na igreja todo domingo, frequentando escola dominical, pregando, cantando, tocando dentro da igreja, que elas estão com o Espírito Santo. Elas estão sendo guiadas pela carne, pelo diabo. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia. Você sabe o que é lascívia? Lascívia é aquela roupinha grudadinha, agarradinha, de alcinha, com metade do seio pra fora, que você, irmã cristã, que canta na igreja, que frequenta a igreja, fica postando na internet. Isso é lascívia. Idolatria, você que idolatra o seu teólogo, não precisa ser idolatria referente à imagem de escultura, não. Você que acha que Calvino é infalível, Armínio é infalível, porque São Tomás de Aquino, você que idolatra teólogo, isso é idolatria. Isso é idolatria. É um serviço em defesa de alguém que não é Deus. Feitiçaria, ódio. O que mais a gente tem dentro da igreja é ódio. Se você fala para uma pessoa a verdade, que ela tá num erro, ela fica falando mal de você pelas costas, ela vira a cara com você, ela fica tentando te prejudicar. É o que mais tem dentro da igreja. Discórdia dentro da igreja. É o que mais tem. Rivalidade. Quantas pessoas dentro da igreja vivendo em rivalidade uma com as outras porque um tem inveja do cargo do outro, um tem inveja da capacidade do outro. Ira, porfia, rebeliões, heresias, que é o que mais tem dentro da igreja. E as pessoas acham normal pregar em cima do púlpito que não, Cristo não morreu por todo mundo. Não, porque Deus não quis salvar todo mundo. Deus quis condenar algumas pessoas, né? O povo acha que é normal pregar isso. Inveja, homicídios, bebedeiras, orgias, glutonarias e outras coisas semelhantes a essas. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos tenho dito outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. E por que elas não vão herdar o reino de Deus? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A vida de evangelho, a vida de salvação é renúncia. É renúncia. Se você está dentro da igreja, vive uma vida de pecado, vive uma vida de produção de frutos da carne, isso é um sinal de que você não é convertido, de que você não tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. E se você não tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, se chegar a tua hora hoje, que você partir dessa terra, ou se Cristo vir buscar a sua igreja, você acha mesmo que você vai subir para o céu porque você é um predestinado?
Você acha que um predestinado vai viver em pecado? Esses dias eu tava lendo as Institutas de Calvino, pessoal. Por isso eu bato muito em calvinista por causa disso. Calvino, ele fala nas Institutas que tudo é decretado por Deus, inclusive o pecado das pessoas. Você acha mesmo que Deus faz as pessoas pecar? E tem gente que acha que é normal seguir uma ideologia, uma doutrina dessa. Tem gente que acha que é normal. Acha que Calvino foi um homem de Deus pregando esse monte de baboseira, ensinando esse monte de baboseira. De que Deus é o autor do mal, diz que o pecado das pessoas foram decretadas por Deus. Olha, gente, que Deus tenha misericórdia de nós. Para que aqueles que realmente querem viver um propósito com Cristo e realmente querem combater o pecado, que Deus nos ajude. Que Deus nos dê forças para combater esses hereges, esses falsos profetas, que dão uma de santo homens de Deus, mas que estão transformando o evangelho de Cristo em algo vergonhoso, em vitupério. Que estão escandalizando a igreja de Cristo, cometendo esses atos tão terríveis. E que estão brincando com a misericórdia da igreja, dizendo que estão arrependidas pelo seu pecado, enquanto na verdade elas são falsas, porque elas só se arrependeram, entre aspas, porque o seu pecado foi descoberto. Que Deus tenha misericórdia de nós.